Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Mais um encontro matinal para o nosso projeto 626. Todos os dias, todas as manhãs, aqui estamos para conversarmos a respeito de um tema interessante, não é? De algo que nos toca, de algo que nos acomete e de que maneira podemos lidar com isso, tá bom? Neto, muito bom dia. Jussara, bom dia. Aline, bom dia, bem-vindos, bem-vindas aqui no projeto 626, tá bom? Bem, nós estamos falando nessa semana sobre transtornos de personalidade. Já conhecemos o transtorno de personalidade, falamos do histriônico, já falamos também de outras características. Hoje vamos falar do hipocondríaco. O que seria o hipocondríaco, não é? Gustavo Pereira, bom dia também, bem-vindo aqui ao nosso encontro, tá bom? Bem, se quiser mandar aquele aviãozinho para convidar mais pessoas, fique à vontade. Depois que a live terminar, também se quiser mandar um aviãozinho para as pessoas, não é? Compartilhar esta live. É interessante aquela pessoa que você acha que esteja ou que é acometida pelo transtorno de personalidade hipocondríaca, tá bom? É a live de hoje, é o tema de hoje, tá certo? O Wi-Fi não está funcionando aqui na minha casa, eu deixei aqui no pacote aqui, nessa 5G, como é que fala aí, tá bom? Bem, Conectar Terapias, bom dia também. Bom, o que é Sarmento, muito bom dia, bom dia. Bom, vamos falar então a respeito deste tema importante que é o hipocondrismo. Nós nos deparamos com isso na clínica com muita frequência e no dia a dia também, quando conversamos com algumas pessoas, nós percebemos que qualquer coisa ela já acha que está doente e o grande perigo é a automedicação. Então vamos introduzir esse tema interessante para debatermos então. A hipocondria, ele é um transtorno na qual a pessoa possui um medo exacerbado, exagerado, inexplicado, que não condiz com a realidade de ameaça à sua saúde. Essa condição gera uma grande ansiedade de encontrar uma resposta. Ela fica muito ansiosa por querer encontrar uma resposta, buscando justificativas médicas, mesmo sem nenhum sintoma ou diagnóstico, levando esta pessoa até mesmo a auto-se medicar para ter a sua cura de algo que não existe. Mário Henrique, bom dia. Curto Coroas, opa, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Bem, para introduzir a live, por coincidência, ontem à noite, eu atendi um paciente que disse que quando era criança falávamos a respeito de alguns assuntos. Ele disse que por volta dos 7, 8 anos de idade, na antiga Barça, não sei se aqui a maioria conhece o que é Barça. Barça era uma grande enciclopédia, não é? O Google de hoje em dia, só que lá havia informações muito precisas, sobretudo era uma grande enciclopédia, você comprava enciclopédia, todos os anos tinha aquela de atualização, não é? E que ele e o irmão dele gostavam de ficar vendo sobre medicina, sobre doenças. Então qualquer coisa que ele disse, o que está sentindo? Uma falta de ar. Tá bom, ia lá procurar e achava uma doença que justificava aquela falta de ar. Estou sentindo uma dor de barriga, ia procurar e achava uma doença. Acabou então por desenvolver, não é? Não é cabal isso, não é definitivo, mas isso pode ter relação com a sua infância, com esta ânsia, com esta necessidade de qualquer coisa que eu sinto encontrar uma justificativa, ou seja, diagnóstico, autodiagnosticar-se. E é um grande problema de hoje o rótulo. Todo mundo quer se rotular. Doutor, o que é que eu tenho? Não é? Quer saber se tem um transtorno, se que tipo de neurose, se eu sou esquizofrênico, se eu tenho TDAH, se eu tenho autismo, se eu tenho dislexia, enfim. É uma busca desesperada por um diagnóstico, como se esse diagnóstico fosse solucionar o seu problema. Então, na clínica, é muito comum observarmos pessoas com certos graus de hipocondrismo, não é? Isso quando é grave, quando vai atingindo um patamar mais alto, a pessoa passa a se automedicar, a pessoa passa a usar inadvertidamente muitos medicamentos que vê na internet. Portanto, eu já começo a live falando para você, meu querido e minha querida, pare com esta mania de qualquer coisa, ir lá no Google, o que é que eu tenho, não é?
Ah, estou sentindo tal coisa. Virar, então, uma série de informações a respeito daquilo e as pessoas passam a acreditar que realmente tem aquilo. Tá bom? Só para introduzirmos o assunto de hoje, a pessoa hipocondríaca, por exemplo, ela vê numa simples dor de barriga, por exemplo, ou dor de cabeça, as doenças mais graves possíveis e sente como se a morte fosse algo concreto. Tem uma dorzinha de cabeça, às vezes uma indisposição, já vai procurar dor de cabeça, já vai ver coágulos, já vai ver câncer de cabeça e já começa a procurar uma série de justificativas. Ele quer ficar doente, ele precisa ficar doente, ele acredita que está doente. Sua atenção, então, está tão focada no funcionamento do seu organismo que uma pequena alteração do batimento cardíaco já é notada por ele e pensamentos de doenças cardíacas surgirão imediatamente. Então ele vai lidar, ele vai pensar assim, qualquer disfunção, um batimento mais acelerado, uma descarga de adrenalina, por exemplo, coração acelerado, vai aparecer ali no Google uma série de informações a respeito daquilo e ele acredita que realmente tem uma daquelas doenças porque ele sente aquele sintoma que ele digitou, não é? Lembremos-nos de que o Google é burro, ele responde a pergunta mal feita, resposta pergunta burra, resposta burra, pergunta inadequada, resposta inadequada, não é? E o Google não é médico, o Google não é psicólogo, ele não é psicanalista, ele não é psiquiatra, não é? Ele não é cardiologista. Nós temos que entender que são informações, o Google é uma fonte de saber espetacular, desde que façamos a pergunta certa, desde que busquemos informações nos sites certos, com as pessoas certas, com as instituições certas, não com o achismo, não com essa inesgotável fonte de informações inadequadas. Flávio Campos, bom dia para você também. Bom, vamos então entender quais são alguns sintomas para você perceber se uma pessoa pode ser hipocondríaca ou se você mesmo é hipocondríaco e depois vamos ver como tratar disso, como superar esta fase, como superar este momento. Eu chamo, é mais perigoso você ser hipocondríaco pela automedicação do que propriamente ter a doença. Porque hoje a medicina está muito avançada, evidentemente, e se eu sou acometido de algum tipo de doença, algum tipo de patologia, por exemplo, nós temos os médicos que vão cuidar da gente, não é? Então, esta preocupação, por exemplo, excesso de preocupação com a própria saúde, é muita preocupação. Você vai na casa da pessoa, tem a famosa caixa de medicamentos, o farmacinha. É a farmacinha na cozinha, na copa, no quarto, na sala, dentro do guarda-roupa, com um monte de medicamentos, né? Uma série de medicamentos. Não que não tenhamos que ter um dipirona em casa, um analgésico, não é? Um esparadrapo, um band-aid, enfim, um mercúrio, um metiolate, claro, essas questões mais importantes, mais simples, nós temos que ter. Mas tem gente que tem medicamento para tudo. Uns mantêm em casa, não sei como adquirem, enfim, mas até Rivotril tal, e outros calmantes, como se fosse tomar água, não é? Então é claro que isso vai se agravando, evidentemente. Medo descontrolado de ser acometido por alguma doença grave. Meu Deus, como eu tenho medo de câncer. Meu Deus, como eu tenho medo de infarto. Meu Deus, como eu tenho medo de AVC. Meu Deus, como eu tenho medo de pegar a doença tal. Meu Deus, como eu tenho medo de que esta gripe transforme-se numa pneumonia e essa pneumonia me mate. Meu Deus, ele potencializa demais as questões do dia a dia. É claro que tem dia que eu acordo com desconforto, com uma dor de cabeça. Tem dia que eu como comidas pesadas, ou como aquela costelada, uma feijoada, uma bacalhoada, ou coisa assim, e eu vou me sentir indisposto, evidentemente, que é uma comida diferente. O nosso organismo vai reagir de maneira diferente e a pessoa já acha que aquilo é uma doença, não é? Parece que ele precisa estar doente para poder dizer para as pessoas, eu estou doente, eu tenho doença tal, eu sofro com isso, e blá, 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 aquilo que já conhecemos, não é? Para chamar a atenção e assim por diante. Outra questão importante ele demonstra muito conhecimento sobre doenças. Você começa a falar sobre infarto, ele sabe tudo. Você começa a falar sobre AVC, ele sabe tudo. A causa, o sintoma, como a pessoa se comporta. Você fala num problema estomacal, ele sabe de tudo.
Você fala de uma fratura, ele sabe de tudo. Então, ele demonstra muito conhecimento, ou parece demonstrar muito conhecimento sobre doenças, mesmo não sendo médico. Na maioria das vezes, histórias de pessoas que ela já escutou e que foram vítimas de algum problema de saúde. Então, ela sempre tem na ponta da língua. É uma pessoa hipocondríaca, não é? Se alguém me disser agora que, é claro que na minha condição profissional de saúde mental, nós temos informações a respeito de muitos problemas, muitas doenças, evidentemente, não é? Que faz parte do nosso trabalho cuidar disso, mas de uma maneira leiga, se você disser está com uma pequena ferida no duodeno, por exemplo, né? Para a maioria das pessoas, isso não quer dizer nada, e a pessoa já traz um discurso pronto, que é uma úlcera duodenal e tal, pode virar estomacal e assim por diante, vai trazendo muito detalhes sobre aquilo. A pessoa leiga, ela não tem tanta informação a respeito da doença, porque ela vai procurar o médico vai orientá-la, o médico vai cuidar dela. Então, se você percebe que a pessoa tem na ponta da língua muita informação sobre muitas doenças, evidentemente ela pode estar trazendo traços de hipocondrismo, tá bom? Outra coisa, sempre 102 pelo corpo, é aquela famosa pessoa com quem você conversa e ela está com dor de tudo. Se você disser assim, ó, essa noite eu não dormi direito, faz 3 dias que eu não prego os olhos. Aí você diz, eu estou com não sei, estou com uma dorzinha no meu dedinho, e eu que tenho unha encravada. Percebe que ela quer disputar com você a doença? Aí você diz assim, eu estou com uma leve indisposição aqui no meu estômago, não sei o que eu comi. A outra pessoa fala, eu também estou com azia. O outro fala, mas eu tenho úlcera. O hipocondríaco fala, mas a minha sangra. Percebe? É sempre aquela disputa. A gente traz um certo humor para entendermos, para ver que eu estou mais doente que você, que eu estou pior do que você. É uma disputa para ver quem está, como diz o caipira, pior, não é? Então, isso é hipocondrismo. Nós vamos observando isso no dia a dia. A pessoa parece que quer estar, ela procura, e quem procura acha, não é? Ela procura estar doente. Ela quer estar doente, quer uma explicação imediata a respeito daquilo que ela está sentindo. Então, encontra um nome, um rótulo, um diagnóstico para aquilo, não é? Flavídia, já cumprimentei. Jorge e Yuri, bom dia para você. Fernando, também muito bom dia para você. Bom, outra questão importante para entendermos vai ficando, ninguém identifica nem reconhece o motivo das queixas da doença dele. Ele reclama da doença, reclama que está mal, reclama que sente determinado sintoma, mas vai ao médico, não há diagnóstico, vai a outro médico, não há diagnóstico, ninguém consegue identificar esta doença, ninguém consegue identificar essa patologia. Então, trata-se de hipocondrismo. A pessoa quer se rotular, ela precisa estar doente o tempo todo para chamar atenção, para se postar de vítima, enfim, e o carinho das demais pessoas. Ela quer, porque quer, de qualquer maneira, ser rotulada. Ela precisa de um diagnóstico para se conformar dentro daquela situação em que ela vive. Jane Franca, bom dia para você também. Meu pai é assim, ele toma remédio antes de ficar doente e diz que é para não ficar doente. Gustavo Pereira. Aqui um depoimento clássico. Percebe isso? E são esses excessos de medicamentos que vai deixar doente. Meu pai é assim, ele toma remédio antes de ficar doente e diz que é para não ficar doente. Ou seja, eu vou tomar um remédio para o coração para que meu coração não tenha problema. Eu vou tomar um remédio para a minha cabeça para que eu não tenha problema. Eu vou tomar um remédio para não ter tal doença, arritmia. Eu vou tomar um remédio para não ter AVC. Eu vou tomar um remédio... Não existe isso. O que existe é uma vida saudável, alimentação, enfim, caminhada, exercício. É interessante, então, que tenhamos um depoimento desse. Você percebe o quão o hipocondríaco age fora da caixinha? Ele tem pensamentos absurdamente perigosos para si mesmo. O depoimento agora de Gustavo Pereira, eu acho que é muito pontual, muito oportuno para entendermos isso. André Gerini, bom dia também para você, bem-vindo, bem-vinda. Então, quais são as causas do hipocondrismo? Por que uma pessoa
vai desenvolver o transtorno hipocondríaco. O que leva uma pessoa a fazer isso? Bem, eu trouxe para você na abertura da live de hoje um caso que eu atendi ontem à noite, onde a pessoa, nós conversávamos a respeito de diversos transtornos, como estou trazendo essa semana, diversos transtornos, né? Já falamos do histrionismo, nós já falamos também sobre amanhã vamos falar sobre a evitação, hoje estamos falando sobre o hipocondríaco, e assim por diante, para que você entenda que esses transtornos nos levam a certos lugares. Há lugares nem sempre desejados, há lugares nem sempre bons de nos encontrarmos, e por isso chamamos de transtorno, né? Bem, algumas das causas são, não há uma causa certa confirmada para este transtorno. Lembra-se que eu falei que aquela pessoa que eu atendi ontem, que quando ela tinha 7, 8, 9 anos de idade, ficava o tempo todo procurando na Barça, ele e o irmão dele, falando o tempo todo, procurando sobre doenças, procurando sobre as causas de doenças. Tratei também de uma senhora e que ela se dizia depressiva crônica, não é? E ao longo do tratamento percebemos que os programas que ela assistia o dia inteiro, só programa de medicina, só médicos falando sobre problemas, sobre doenças o tempo todo. Quer dizer, se eu me alimento disso, doente me sentirei, porque eu estou sendo alimentado, informado, bombardeado com informações só doenças. Se eu assisto programas de medicina, é doenças que eu vou ver, não é? O tempo todo. E eu acabo por me identificar com isso. Felizmente a senhora conseguiu superar e hoje tem uma vida plenamente saudável, compreendeu que não se trata disso, não é? O meu corpo é fruto do quê? Daquilo que eu como, não é verdade? A minha mente é fruto daquilo que eu aprendo, das informações que eu busco, das pessoas com as quais eu me relaciono e assim por diante, das informações que eu absorvo. Portanto, a minha saúde também consequência do que eu me alimento. E a informação que eu tenho é daquilo que eu vejo, daquilo que eu assisto, daquilo que eu leio. Se eu fico vendo programas o tempo todo de doença, se eu fico procurando nos livros só doença, a probabilidade de me tornar hipocondríaco é muito grande. Porque eu passarei a querer uma resposta imediata, a querer um diagnóstico, a querer me autodiagnosticar um rótulo para me compreender, para justificar inconscientemente aquela situação que estou passando, não é? Outra coisa, a genética também pode ser um fator, como em qualquer outra doença psiquiátrica. Claro que há questões congênitas, nós sabemos que diversos transtornos podem ser congênitos, pode ter uma questão genética, pode herdar, enfim, da própria família, dos ancestrais, não é? Mas as pessoas não nascem completamente hipocondríacas. Então, se elas são os acontecimentos em suas vidas, portanto, que podem agravar, que podem desenvolver hipocondrismo. Por exemplo, viver cercado de pessoas com problemas de saúde. A vovó está doente, a mãe está doente, o papai está doente, o vizinho está doente, o irmão está doente, a casa da frente está doente, só vive no meio de pessoas doentes. A possibilidade de tornar-se hipocondríaco é muito grande. Muito bem. Diferentemente do enfermeiro, por exemplo, não é, André? Que ele está preparado, altamente preparado para cuidar desses doentes que estão hospitalizados. São portanto, doentes clinicamente patologizados, quer dizer, estão sendo clinicados porque já foram diagnosticados, já estão sendo medicados pelos médicos. Então, mas o enfermeiro não pode desenvolver hipocondrismo? Pode também, mas é muito mais comum em pessoas que vivem nesse ambiente, não é? É o que eu digo, se eu frequentar ambientes tais, a possibilidade de eu introjetar tudo aquilo, de aprender aquilo e passar a conviver daquela maneira é muito grande. Se eu frequentar outro tipo de ambiente, então a ambiência, falamos aqui em torno de Winnicott, um dos grandes revolucionários da psicanálise, que ele vai falar do ambiente. O ambiente vai interferir em nossas vidas, tá bom? Outra coisa é ser super protegido durante a fase de desenvolvimento. Esta hiper, super, mega proteção dos pais, não é? Já falamos sobre isso também, meu querido, minha querida, que o amor em excesso, o cuidado em excesso, a hiperproteção em excesso pode tornar a criança
hipersensível, hiperfragilizada, com um superego praticamente inexistente, permissivo demais, e a criança, diante de qualquer situação, vai ter uma dificuldade de trabalhar, de lidar com o adverso, lidar com as dificuldades, com perdas e assim por diante, e por isso vai ter um pensamento que estou doente, não é? Essas doenças podem ser tanto no corpo como na mente. O hipocondríaco, a pessoa com hipocondria, ela vai sempre desejar, querer, achar, ter a certeza de que está doente e busca no Google ou por aí com os amigos um diagnóstico para satisfazer a sua própria expectativa de estar doente. Receber também cuidados excessivos para qualquer problema simples de saúde. Há um outro caso em que agora, recente, um adulto, um marmanjão, não é? Ele está com dengue e, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, oh, doutor, eu estou assim, fica mandando mensagem toda hora, ai, e perturba a esposa, ai, porque a minha mãe, ela precisa vir aqui, porque eu estou com dificuldade de comer, potencializa aquilo, dá um exagero gigantesco. Sobre aquilo. E quando a criança também está com um problema qualquer, os pais hiperprotegem, verbalizam, falam de uma maneira como aquilo fosse gravíssimo, fosse um paciente terminal. Então a criança introjeta isso. Esse hipercuidado, hiperproteção acaba, numa simples doença, por exemplo, acaba por transformar a criança, ou com probabilidade de que as crianças cresçam com hipocondria. Então é muito importante essa questão da ambiência, nós temos que prestar atenção nisso, meu querido e minha querida. É muito importante de que maneira estamos tratando as questões cotidianas. O filho caiu de bicicleta, por exemplo, ralou o joelho. Meu Deus do céu, alguns pais fazem uma tragédia, não é? Chama a ambulância, e meu Deus do céu, ai, isso me lembrou, ai, meu filho do céu, papai te ama. É só uma ralada no joelho. Entende? Esta hiperproteção, esse hipercuidado, esta exagerada acolhimento, proteção em relação a um simples ralado do pé, por exemplo, uma dorzinha, estou uma indisposição depois de ter comido uma comida pesada, por exemplo, faz com que a criança desenvolva este autocuidado, essa preocupação, quando adulto, evidentemente, de que eu estou doente. Vivência de mortes prematuras em pessoas queridas. Por exemplo, alguém morreu de úlcera no estômago, por exemplo. Outro morreu de câncer no pulmão. Outro morreu depois de um AVC. Outro morreu com um ataque cardíaco. Outro, enfim, a pessoa vai convivendo, ela vai percebendo, enquanto criança, e quando ela tem uma indisposição no estômago, já se lembra daquela pessoa que morreu, então ela acha que pode estar ou que está com aquele problema. O outro morreu de infarto e a pessoa às vezes está com um batimento mais acelerado no coração, o que é normal, não é? Por isso que esta aferição da pressão é necessária em alguns casos, até 2, 3 vezes por dia para acompanhamento médico, e a pessoa já acha também que vai ter um infarto. Então esse tipo de novo voltamos à ambiência de Dona do Winnicott, não é? Diga-me com quem andas e direi quem tu és. Esse ditado é espetacular. Eu sou fruto do meio. Se eu frequento prostíbulos, eu não preciso nem falar muito da minha vida, que você já vai imaginar quem sou. Não é? Porque você sabe o que acontece lá. Se eu frequento igrejas, você vai saber quem eu sou. Se eu sou um frequentador assíduo de bibliotecas, você vai saber quem eu sou. Por quê? As influências daquilo que eu me alimento, eu me fortaleço, eu me transformo. Então, sim, este ditado popular de diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és, diga-me quais lugares frequentam e eu direi o que se passa na sua cabeça, o que você pensa, não é? Isto é mais do que válido, é mais do que certo, não é? Porque eu me retroalimento daquilo que eu acredito dos lugares onde eu estou frequentando. Outra coisa, ter algum tipo de transtorno de ansiedade. É claro que nós, quando eu falo aqui de ansiedade é o mal que acomete a contemporaneidade. Nós vemos aí muitas crianças, adolescentes hiper ansiosos. A ansiedade numa dose normal, digamos assim, ela é natural, ela é aceita, eu diria que é até necessária. Se eu não tenho uma certa ansiedade,
diante de uma situação, diante de uma decisão, enfim, eu perderei a noção do perigo. Por exemplo, quando eu vou saltar de paraquedas, eu fico ansioso. Essa é uma ansiedade boa. Quando eu vou uma entrevista de emprego, fazer um vestibular, quando eu vou, enfim, chegar na garta pela primeira vez, eu fico um pouco ansioso. Esse ansioso é um sinal de alerta, não é? É um certo medo, um certo receio. Porque se eu não tivesse ansiedade nenhuma, eu chegaria na beira de um barranco e pularia lá no abismo, porque eu não tenho medo e perco a noção do perigo também, não é? Mas quando a ansiedade é exagerada, esta ansiedade exagerada, incontrolável, evidentemente que pode virar uma neurose obsessiva e depois deflagrar uma neurose compulsiva, o famoso TOC, não é? Transtorno obsessivo compulsivo, precisa ser tratada, não é? Então, o que está acontecendo pode levar a pessoa a desenvolver também a hipocondria, não é? Então, o transtorno existe na pessoa e ela precisa do gatilho para ser disparado. Esse transtorno ele está dentro de você. Ele cresceu, instalou-se dentro de você e basta um gatilhozinho para que ela seja disparada. É importante entender, então, que o hipocondríaco realmente sente aquela doença que ele criou em sua mente. Ele acaba por sentir aquela dor, sentir aquela disposição. Ele sente aquele medo de verdade de estar numa situação de pré-infarto, de pré-AVC, assim por diante. Então, ele sente porque ele acredita. As dores, então, passam a ser reais, sejam elas causadas pelo seu psicológico ou por algum realmente esforço normal do dia a dia. Então, ela passa a acreditar e passa a sentir de verdade aquelas dores. Portanto, ela acredita que está sendo acometida por aquele problema. Diante de tudo que estamos conversando aqui, ela introjeta e acha que aquilo faz parte da sua vida. Não é um delírio. Portanto, o hipocondríaco não está delirando. Portanto, Gustavo Pereira, o caso do seu pai, para quem está de fora, nós percebemos, então, evidentemente, que trata-se de algo, vamos dizer, bizarro, mas para ele não. Ele aprendeu que tem que ser assim, ele introjetou que tem que ser assim, ele acredita que tem que ser assim. Se ele não agir desta forma, ele vai ficar doente depois. Porque pode ser o fator psicológico é muito importante em muitas doenças, não é? Graves, doenças que podem levar realmente à morte por eu acreditar naquilo. Então, geralmente, o próprio estresse causado pela hipocondria torna-se para o paciente um sintoma cujo significado para a doença que ele imagina e desencadeou tudo. Então, o próprio estresse, a própria ansiedade, a própria crença vai retroalimentando a dor que ele passa a sentir, porque ele acredita que eu estou com um problema no estômago, por exemplo, né? Digamos que ele comeu lá uma feijoada muito pesada e começa a ter uma aziazinha e ele acredita que aquilo é um problema sério. Aquela aziazinha transforma-se numa dor de estômago, ele começa a sentir de verdade essa dor porque ele quer ter a dor e existe um gatilhozinho e ele vai aumentando. Então ele acredita de verdade que aquilo está acontecendo. Ele não sabe que trata-se de hipocondria, ele não sabe disso, ele passa a sentir. Bom, e como fazer então, minha querida, para o tratamento da hipocondria? Como é que nós devemos acompanhar isso? Depende de muita habilidade, de muita atenção, de muito preparo para saber trabalhar com o hipocondríaco. Tratamento para a hipocondria, evidentemente, é realizado a partir de terapias, psicoterapias, cognitivo-comportamental e intervenção psicológica. É importante, então, que o hipocondríaco procure ajuda psicológica. Pode ser com psicólogo, pode ser com psicanalista, pode ser, enfim, com psiquiatra, que tem uma abordagem mais voltada para a psicologia, para a psicanálise, não é? O autocuidado será necessário. Claro que a pessoa também terá que, a partir dessas orientações psicológicas, ter um autocuidado, ter alguns passos, alguns controles, algumas atitudes para ajudar-se a livrar-se disso, não é? O paciente terá que aprender técnicas, por exemplo, de relaxamento para melhor controlar a sua respiração. São técnicas que o paciente vai aprendendo, enfim, para se controlar, principalmente relacionadas à ansiedade, não é? Fazer exercícios físicos, exercícios aeróbicos, atividades como, por exemplo,
aqui para quem é ansioso, né? Hipocondríaco geralmente ele é muito ansioso. Meditação, tudo que possa controlar a ansiedade, lugares mais calmos, enfim, existem muitas terapias, yoga, meditação, tudo isso é muito importante e terá que desenvolver técnica de gerenciamento do estresse para, assim, aos poucos, desaparecerem os sintomas. Portanto, meu querido e minha querida, o transtorno de personalidade hipocondríaca, ou hipocondrismo, como queira, é muito grave porque leva as pessoas a partir do momento em que elas têm uma necessidade de um autodiagnóstico, de rotularem-se com alguma doença, ela passará a se automedicar. E, infelizmente, lamentavelmente, sabemos que se consegue medicamentos hoje facilmente, mesmo sem a receita médica, mesmo sem a prescrição médica, o que é perigoso. Então, a pessoa acha que está com ansiedade, dá um jeito de conseguir ansiolíticos, acha que está com depressão, antidepressivos, e vem aí com os Amato, Lexopran, Rivotril da vida, e começa a tomar essas coisas, estes medicamentos, e claro que isso vai mexer, vai transformar, enfim, com o físico, porque os medicamentos, eles são evidentemente drogas e vai acabar interferindo no nosso corpo, ok? Interferindo no corpo vai o quê? Interferir em nossa mente. Mente sã, corpo são, mente sã. Então é muito grave isso, ok? Se você perceber que alguém da sua família vive este momento, tem um transtorno de personalidade hipocondríaca, é bom conversar, é bom orientar, é bom conduzir, convencê-lo a procurar uma ajuda psicológica, não é? Nós temos bons psicólogos, bons psicanalistas, ótimos psiquiatras, enfim, que têm uma abordagem mais psicoterápica, digamos assim, para conversar com o nosso paciente. Não adianta você entupir de medicamentos uma pessoa que já está com problemas, não é? Com alguns distúrbios, com alguns graus de ansiedade, depressão, enfim, e para que ele fique dopado, digamos assim, ele fique momentaneamente controlado, digamos assim, tá bom? Meu querido, minha querida, esta foi a live de hoje, nosso tema de hoje, transtorno de personalidade hipocondríaca. Amanhã nós vamos também nos encontrarmos para trazermos outro tipo de transtorno de personalidade, tá bom? Grande beijo para você, que o seu dia seja maravilhoso. E uma dica final, para de qualquer coisinha procurar no Google, para de qualquer coisinha ficar disputando para ver que você falar que você está doente, para de achar que é bonito eu ficar falando, eu estou com dor aqui, eu estou sentindo aqui, não é bonito você ficar trazendo, não tem nada de elegante em você ficar o tempo todo se diagnosticando doente ou com algum problema patológico. Não tem nada de elegante nisso, tá bom? Não precisa disso para chamar atenção. Certamente você sabe que não precisa disso para chamar atenção, para pertencer, para ser querido, abraçado, acolhido, tá bom? Suas qualidades, suas habilidades já são mais do que suficientes para que você seja amado, para que você seja acolhido no seu ambiente, no seio familiar, de amigos, laboral e assim por diante. Grande beijo para você e ótimo dia!